Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé sem a lei de Moisés, cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Rei. Caro espectador, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificação para receber aviso de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado escreveu aquela epístola no propósito de confirmar aquele povo a permanecer na aliança de Cristo, uma vez que alguns dentre eles estavam desertando da fé apostólica, deixando a congregação, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. Amém? A primeira das distinções que tem sido objeto de investigação em nossos vídeos é a Escritura que as rege. E isso é possível nós averiguarmos, confirmarmos em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: havendo Deus, outrora, muitas vezes, de muitas maneiras, falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, Deus falou pelo seu Filho e ainda continua a falar pelo seu Filho, a sua igreja, pelo seu Filho e também pelos seus profetas, seus apóstolos. Uma vez que também no livro de Hebreus, no capítulo 2, no verso 3, diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram. Quer dizer, palavra de Cristo nova, porque foi iniciada por ele e depois confirmada por aqueles que dele ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Agora, nos últimos dias, Deus fala pelo Novo Testamento. Amém? Em especial, neste vídeo, aprenderemos com São Paulo que o núcleo da justiça da anterior aliança, que constava, aliás, de suas escrituras, foi causa, motivo determinante para o fim da lei. Sim, caro espectador, exatamente porque o núcleo da primeira aliança, que constava das escrituras daquele pacto, exatamente porque o núcleo era o viver, o buscar justiça, a vida, pela prática, pelo cumprimento dos preceitos daquela aliança, exatamente por conta desse núcleo que a lei teve de ser extinta. E isso é possível aprendermos com São Paulo, homem duplamente qualificado para nos ensinar, uma vez que ele era profeta de Deus e judeu desde sempre. Vamos aprender com ele, homem duplamente qualificado, para nos ensinar o porquê da justiça da lei ter sido causa do fim daquela aliança. Isso é possível confirmar em Romanos, capítulo 10, verso 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E qual palavra da fé é essa pregada pelos apóstolos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Caro espectador, São Paulo é categórico em Romanos 10, verso 4. Pois o fim da lei é Cristo porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Quer dizer, Cristo cessa, finaliza, extingue a lei, a primeira aliança. Para quê? Com que objetivo? Visando a quê? Justiça de todo aquele que crê, independente de sua nacionalidade. E para que essa justiça, por fé, fosse estendida a todos que, dentre todos os povos, ousassem crer em Cristo como Filho de Deus e Salvador e no seu Evangelho como a verdade, para que essa justiça ficasse à disposição de todos, judeus e não judeus, São Paulo, do verso 5 ao 11, começa a descrever o antagonismo, a contraposição, o contraste entre a justiça, as justiças apregoadas por tais alianças. Ele começa essa exposição no verso 5, dizendo: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar, eis aí o verbo, a justiça decorrente da lei, viverá por ela. O verbo da primeira aliança é praticar, cumprir, fazer e obedecer os preceitos, 613 preceitos das ordenanças da lei para alcançar a justiça, para alcançar a vida. Eis aí a justiça decorrente da lei. O substantivo daquela aliança é a obediência. O verbo daquela aliança, cumprir, realizar, praticar, fazer os preceitos para alcançar justiça, vida. Por outro lado, veja São Paulo expondo o antagonismo das justiças, das alianças, agora nos expor a justiça decorrente da nova aliança, por meio da fé. Verso 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, não está longe, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Qual? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como Emmanuel, Deus conosco, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. São Paulo está aqui ressignificando, dando um novo sentido
Há um texto de Moisés, no capítulo 30 de Deuteronômio, dos versos 11 ao 14. Naquele livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 a 14, Moisés está diante de Israel dizendo: o mandamento não é demasiado difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que vocês precisem trazê-lo, para assim ele ser ouvido e vocês cumprirem. Não, o mandamento não está longe de ti, não está nos mares para que alguém tenha que atravessá-los e trazê-los para vós, para que vocês o possam ouvir e assim cumprir. O mandamento está junto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumpri-lo. Meu Deus, eis a autoridade apostólica, ressignificando, dando novo sentido a um texto da anterior aliança. Não se aprende, não se deve buscar aprender sobre a lei com quem está na lei. Não se aprende nada sobre a lei a não ser pela boca, pela escritura dos apóstolos, porque eles são duplamente qualificados, inspirados por Deus, profetas e judeus desde sempre. São Paulo ressignificou aquele texto de Deuteronômio 30, verso 11 ao 14, comprovando sim que ele estava falando do fim da lei, do término daquela aliança, para a justiça de todo aquele que crê. Uma vez que ele exclui o mandamento e põe a pessoa de Cristo. Antes, Moisés disse: não é difícil o mandamento, nem está longe de vocês para que vocês possam cumpri-lo. Não está nos mares, nem no céu para alguém ter de ir lá buscá-lo para vocês o ouvir e cumprir. Antes, Moisés falava assim da acessibilidade do mandamento para cobrar de Israel que Israel o ouvisse e cumprisse. Vem São Paulo na Nova Aliança e pega esse texto e dá um novo significado. Sai o mandamento e entra a pessoa de Cristo. Quer dizer, São Paulo está dizendo, Cristo é acessível, não é inacessível. Você não precisa ir lá no céu para tentar buscá-lo, para o ouvir. Você não precisa ir lá no abismo para o ressuscitar, para que ele se torne acessível para você ouvi-lo e nele crer. Por quê? Porque há a palavra da fé à vossa disposição. Que palavra da fé? A palavra que nós pregamos, aleluia, não é mais a pregação do mandamento que fica próximo, acessível de ouvidos e corações, é a palavra da fé que os apóstolos pregaram. E qual? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Sim! Por causa da sua justiça, de obra, de cumprimento de preceitos, a qual estava nos seus livros, porque onde Moisés escreveu que, ora, Moisés descreve a justiça proveniente da lei, dizendo o homem que cumpre esses preceitos viverá por eles. Onde ele escreve isso? Nas escrituras da anterior aliança, exatamente pela justiça da lei que constava das suas escrituras, ser decorrente de obediência, de cumprimento de preceitos, Cristo dá fim. Cristo remove aquela aliança para que a justiça pela fé, aleluia, seja estendida, possível e disponível a todos que dentre todos os povos ousem crer em Cristo e no seu evangelho,
para a salvação, porque no Evangelho, em suas páginas e letras, está como bojo, coluna vertebral, uma vida de fé, uma vida de herança, de bênçãos, tudo mediante a fé, porque em Romanos 1:17 diz: mas agora se revelou a justiça de Deus pelo Evangelho de fé em fé. Caro espectador, seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu profeta, com todo respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus, porque nela, para a justiça de todo aquele que crê, Cristo removeu a anterior aliança e suas escrituras, porque os homens falharam em tentar cumprir os 613 preceitos, mas agora na nova aliança, todos os que creem em Cristo e no seu Evangelho alcançam a justiça que agora está disponível a todos, porque Cristo é o fim da lei. Amém?